Nesta noite foi lido como leitura oficial o trecho do Evangelho segundo São João, que se inicia no capítulo 2, versículo 23, até o 3, verso 9. Esse talvez seja um dos trechos mais conhecidos de toda a Bíblia, que é a história de Jesus falando com um grande líder religioso daquela época, que se chamava Nicodemos. Mas o que o Senhor Jesus fala a Nicodemos não são coisas apenas que serviam apenas para Nicodemos, mas Jesus fala de uma maneira global. Eu estava ali sentado ouvindo a irmã testemunhando, e então eu vi o testemunho dela encaixa inteiramente dentro da mensagem que eu tinha preparado dessa noite. Não foi combinado, a irmã sabe. Glórias ao Senhor por isso. Se vocês observarem em todos os evangelhos, vocês vão sempre ver que o Senhor Jesus nunca falava, nunca proferia um juízo de valor. O que eu queria dizer, o que eu quero dizer quando eu digo juízo de valor? Jesus nunca falava, eu acho, na minha opinião, eu vejo, como eu vejo, da maneira que eu vejo. Não, o Senhor Jesus dizia sempre, esta é a verdade, isto é o que o meu Pai quer que vocês façam. Jesus não mostrava dúvida no que Ele falava, e vocês podem observar isso em todos os evangelhos. Todos relataram Jesus da mesma forma. O Senhor Jesus não duvidava de suas palavras. O Senhor Jesus fazia milagres e maravilhas, e as pessoas seguiam ao Senhor Jesus. Uma grande multidão se formou seguindo o Senhor Jesus. Eles passaram a acompanhar o ministério do Senhor Jesus, pois eles acreditaram na mensagem que o Senhor Jesus estava transmitindo. O verso 23 diz assim: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. As pessoas acreditavam na mensagem que o Senhor Jesus estava transmitindo. Eles diziam, ei, na verdade, esse profeta, ele fala o que vem de Deus. Mas Jesus olhou bem para aquelas pessoas e disse, vocês acreditam em mim, por causa dos milagres e maravilhas que eu realizo. Mas no fundo dos seus corações, vocês não me conhecem. Vocês acreditam em mim, mas vocês me honram também com as suas palavras. Vocês dizem coisas bonitas a meu respeito, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor Jesus, portanto, João escreveu assim, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. As multidões acreditavam no Senhor Jesus. Eles seguiam o Senhor Jesus, acompanhavam o seu ministério. Mas Jesus não acreditava nelas. Jesus não cria nelas, porque Jesus não olhava da mesma forma que nós olhamos uns para os outros. Por isso, João escreve, não precisava que ninguém lhe desse testemunho, porque Jesus olhava através das pessoas. O Senhor Jesus via o que havia dentro das pessoas, e dentro das pessoas, o Senhor Jesus via que eles não serviam a Ele com sinceridade. O Senhor Jesus encontrava maldade no coração daquelas pessoas. O Senhor Jesus via muitos daquelas pessoas e Ele sabia que eles iriam gritar, crucificam, crucificam. As mesmas pessoas que estavam vendo os milagres e dizendo coisas boas a respeito do Senhor Jesus. E dentre essa multidão, existia um homem que se chamava Nicodemos, um fariseu, ou seja, um líder religioso. Nicodemos fazia parte do sinédrio, portanto, ele era o que nós conhecemos como um senador. Ele cuidava também das leis, por isso,
O primeiro verso do capítulo 3 vai dizer que ele era uma autoridade entre os judeus. Nicodemos era uma pessoa respeitada. Nicodemos fazia tudo que era direito e fazia tudo conforme a sua tradição, conforme a tradição dos fariseus lhe havia ensinado. Como fariseu, Nicodemos dava esmolas aos pobres. Como fariseu, Nicodemos orava 2 horas por dia e jejuava 3 vezes por semana, porque isso era um costume dos fariseus. Nicodemos era fiel nos seus dízimos, Nicodemos estava na casa de Deus sempre. Se Nicodemos estivesse aqui hoje, Nicodemos seria um pastor de uma igreja. E todos olhariam para Nicodemos e diriam: aí vai um servo de Deus. Aí vai uma pessoa de Deus. Eu tenho certeza que muitos olharam para Nicodemos e disseram: se Nicodemos não puder ir para o céu, ninguém mais pode, porque Nicodemos é um homem muito justo. Ele é um homem santo. Qualquer igreja de hoje queria ter alguém como Nicodemos como membro da sua igreja. Uma pessoa reta, de princípios. E Nicodemos ouve os ensinamentos do Senhor Jesus. E ele vai falar com o Senhor Jesus, mas ele não vai em qualquer hora do dia, ele vai à noite. Por que Nicodemos vai à noite? Existem 3 causas que seriam possíveis. Provavelmente, Nicodemos não queria que ninguém o visse falando com o Senhor Jesus. Ou Nicodemos também tinha alguma pergunta para fazer para o Senhor Jesus que ele não queria falar na frente dos outros. Ou o que eu acho que é o mais provável é que Nicodemos havia ouvido os ensinamentos do Senhor Jesus e uma dúvida surgiu na cabeça de Nicodemos. Todos aqui na igreja já chegaram a duvidar da sua fé pelo menos uma vez na sua vida. Não sei em que fase, talvez quando você estava seguindo outra religião, mas todos aqui já chegaram a pensar: ei, será que isso que eu estou fazendo é realmente o correto? Vocês conhecem a tradição da sua igreja? Vocês sabem o que a tradição te diz para você fazer para entrar no reino dos céus? Mas ainda assim falta aquela certeza, aquela sabedoria de falar assim: isso que eu estou praticando é o certo. Isso é normal do ser humano. Vamos supor que você tenha um dinheiro para comprar uma casa. Mas não é uma casa qualquer, é a casa dos seus sonhos. Para você conseguir esse dinheiro, você juntou, você trabalhou e você fez tudo para conseguir esse dinheiro. E agora você diz: eu tenho dinheiro, eu vou comprar a casa que eu sempre sonhei em ter. E aí chega um amigo de você, que conhece você desde criança. E ele diz para você: eu sei quem está vendendo a casa que você quer. Igualzinho a casa que você quer. Daí você diz: me leve até essa casa para ver. E ele te diz: não, você deve me pagar primeiro. Você deve dar o dinheiro para mim primeiro, comprar essa casa, e depois você vai poder saber onde que era a casa, como ela é. Você ia fazer isso? Por mais que você conhecesse essa pessoa, por mais que você confiasse essa pessoa, você não compraria essa casa sem saber primeiro onde ela é, como foi feita, quais são os alicerces, qual é a sua vizinhança, será que é perigoso no lugar que vai estar? Será que tem goteiras nessa casa? Ela é realmente como eu quero? Se você tem cuidado com o seu dinheiro, com as coisas terrenas, por que você não teria cuidado com a sua vida, com a sua morada eterna? Por que você teria cuidado, não teria cuidado e vai dizer: eu entrego todo o dinheiro e eu aposto todas as minhas fichas que essa casa será a casa dos meus sonhos? Você não faria isso com o seu dinheiro.
Com a sua vida, muito menos. E essa dúvida surgiu na cabeça de Nicodemos. Nicodemos sabia o que a sua religião mandava ele fazer. Nicodemos tinha uma pergunta que provavelmente surgiu durante os ensinamentos do Senhor Jesus, uma pergunta sem resposta, que era: será que da maneira que eu estou vivendo, eu posso entrar no reino dos céus? Essa pergunta provavelmente ficou martelando na cabeça de Nicodemos. Vale lembrar, como eu já falei, Nicodemos não era uma pessoa qualquer, ele era um pastor da igreja. Nicodemos podia cantar na igreja, tocar os instrumentos da igreja. Nicodemos ministrava a palavra na igreja. Um tanto de pessoas seguiam os ensinamentos que Nicodemos dava. E o que isso, a dúvida de Nicodemos: será que tudo isso que eu estou fazendo é certo? E então ele vai falar com o Senhor Jesus à noite. E Nicodemos diz ao Senhor Jesus: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos fala ao Senhor Jesus como sendo o seu grande fã, como alguém que admira os ensinamentos do Senhor Jesus. Você também pode falar com o Senhor Jesus como sendo grande fã do ministério do Senhor Jesus, como sendo grande fã da palavra do Senhor Jesus. Você pode saber toda a vida do Senhor Jesus, inclusive você pode decorar os 4 livros do Novo Testamento para saber tudo que o Senhor Jesus falou, por onde Ele andou, como foi o seu ministério aqui na terra. Mas isso não significa que o Senhor Jesus conhece você. Por que eu digo conhece você? Porque o Senhor Jesus mesmo diz que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, milagres foram realizados no Teu nome. E Ele irá dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor Deus que fala. E Jesus olha para Nicodemos e Jesus responde Nicodemos. O verso 3 diz: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em resposta àquele elogio, o Senhor Jesus olha através da vida de Nicodemos e vê que existe uma pergunta sem resposta, uma pergunta que somente Ele pode preencher na vida de Nicodemos. E Ele diz: digo-lhe a verdade. Algumas traduções da Bíblia vão dizer: na verdade te digo. Quando o termo na verdade era repetido 2 vezes, isso significava uma verdade absoluta. Ou seja, o que o Senhor Jesus estava querendo dizer para Nicodemos era: Nicodemos, eu vou falar uma verdade para você absoluta. Ou seja, isso não vai se alterar com o tempo, nem com as circunstâncias. E ninguém pode negar, diminuir o que eu vou falar para você. Ninguém pode alterar isso. Passe o tempo que passar, isso sempre vai valer. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, isso vale para nós nos dias atuais. Nenhum ser humano é capaz de entrar no reino dos céus se não tiver um novo nascimento, se não nascer de novo. Isso não é eu que estou falando, mas é o próprio Senhor Jesus que está falando. E se você chegar na sua casa, pegar a sua Bíblia, abrir e olhar, você vai ver que João 3, verso 3 vai dizer a mesma coisa. Se você pegar um texto em latim, o mais antigo que você conseguir achar, João 3:3 também vai dizer a mesma coisa. Se você ir nos primeiros textos da palavra de Deus, também está escrito a mesma coisa. Isso não se alterou com o tempo. Mas o que significa nascer de novo? Assim como Nicodemos,
Assim como você talvez esteja se perguntando, Nicodemos também fez a mesma pergunta ao Senhor Jesus. Nicodemos diz: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. É impossível nascer de novo. Para você poder ir para o céu, você teria que nascer, ter uma plena consciência dos seus atos e não praticar nenhum erro, não se desviar dos caminhos do Senhor de maneira nenhuma por toda a sua vida. Isso ninguém conseguiu fazer, somente o Senhor Jesus. Se pensarmos carnalmente, nós vamos dizer isso é impossível. Mas Jesus explica a Nicodemos: Nicodemos, eu vou dizer outra verdade absoluta para você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vale lembrar que Jesus não estava falando para uma pessoa qualquer. Jesus estava falando para um especialista na lei. Se Nicodemos estivesse aqui hoje, Nicodemos havia feito seu bacharelado, seu mestrado, doutorado, pós-doutorados na palavra de Deus. Nicodemos conhecia muito bem a lei e o Velho Testamento. E se Nicodemos conhecia muito bem, como eu tenho certeza que Nicodemos conhecia, água e Espírito para Nicodemos não eram referências abstratas para ele. Pois em Ezequiel 36, verso 25 ao 27, diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e eu os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. A água que o Senhor Jesus está falando é a água que é entregue pelo próprio Deus. Uma água que te purifica de todos os seus pecados, que te purifica de todas as suas impurezas. Disse Jesus: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. A água que te limpa de toda a sua impureza, de todo o seu pecado, de todo o ódio, de toda a raiva, de toda a maldade que existe dentro de você. E se a água do Senhor entra na sua vida, você automaticamente recebe um coração novo do próprio Deus. Um coração que não age segundo os seus próprios princípios. Você não diz: eu vou fazer isso porque eu quero, mas você diz: eu faço isso porque essa é a minha vontade está em servir ao Senhor. A religião de Nicodemos mandava ele fazer muitas coisas. Quando você conhece ao Senhor através de uma religião, quando você vive debaixo de uma religião, você é imposto a viver segundo os parâmetros daquela religião, segundo as imposições. E muito provavelmente você vai dizer: eu não faço isso porque a minha igreja não deixa. Eu não faço isso porque a Bíblia fala para não fazer. Mas existe uma diferença. Quando você vive segundo o Espírito de Deus, quando você recebe o novo coração do Senhor, você não agirá segundo os seus princípios. Existe uma diferença entre ter que fazer e querer fazer. Quando perguntarem para você se você é nascido de novo, você não vai dizer: eu não faço porque a minha igreja não deixa, mas você vai dizer: eu não faço porque eu quero servir a palavra do Senhor Deus. Eu quero fazer o que a palavra do Senhor Deus me manda fazer. Eu quero seguir os mandamentos do Senhor. E se for para mim abrir mão de alguma coisa para ver o próprio Deus, eu vou abrir. Você é um consciente
das suas próprias decisões. O Senhor Jesus não veio para proibir ninguém de fazer nada. O Senhor Jesus veio para aqueles que quisessem servir a Ele, pela sua própria decisão, pela sua própria vontade. Dissesse: eu pequei, eu falei contra o Senhor, se humilhasse na presença dEle, pegasse a sua cruz cada dia e seguisse ao Senhor Jesus. Mas eu aprendi que se eu for bonzinho e fazer tudo que a igreja manda, eu vou para o céu. Tito 3:5 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. O que isso significa? Significa que se eu cantar na igreja eu vou para o céu? Não. Significa que se eu vir para a igreja, só porque eu venho para a igreja eu vou para o céu? Não. Não é seus atos, não é o que você faz para Deus que vai te levar para o céu. É você ter o coração transformado para agir segundo a vontade de Deus. Servir ao Senhor Deus não é uma religião. Servir ao Senhor Deus é um estilo de vida. Por quê? Porque numa religião você faz o que a sua religião te manda fazer. Agora, se você serve ao Senhor Jesus, você faz o que a palavra te manda fazer. Você age segundo o que o Senhor Deus, as ordenanças que o Senhor Deus deixou. Não porque isso foi imposto na sua vida, mas porque você se decidiu fazer. Porque imagine se você pudesse ir para o céu por causa das coisas que você fizesse para Deus. Então você chegaria no céu e diria: eu estou aqui porque eu cantava na igreja, porque eu pregava na igreja. Eu estou aqui porque eu tocava, eu compunha músicas para o Senhor. Eu estou aqui porque eu estava sempre lá. O Senhor viu, eu estava adorando o Senhor. Não por causa de atos de justiça, mas por sua misericórdia. Quando se fala de misericórdia, isso se está falando também da graça do Senhor nas nossas vidas. O que é a graça do Senhor? É um favor imerecido. Ou seja, quando você chegar no reino dos céus, o que o Senhor Deus espera de você é saber que você não merecia estar lá. Você não merecia ir para o céu, mas pela imensa graça do Senhor Jesus, pelo imenso favor que você não merecia, mas você recebeu a si mesmo, você está lá. E você diz: eu só estou aqui porque o Senhor Jesus me salvou. Porque foi através da sua vida, do seu sacrifício, da sua morte na cruz, que eu pude ser salvo. Por isso, está escrito: Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A água do Senhor que entra na sua vida e regenera, e que te limpa de todas as impurezas, que te renova, porque o Espírito do Santo faz presente com você. Não significa que porque você está na igreja a vida inteira, porque você ora, jejua, canta, dá esmola aos pobres, ajuda instituições de caridade, usa uma capa de cristão, traz a Bíblia para a igreja, não significa que se você fizer isso, você será salvo. Se você não se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, se você não tiver um encontro real com o Senhor Jesus, como Nicodemos teve, você não pode ser salvo. Porque Nicodemos fazia as mesmas coisas que nós fazemos. Muitas pessoas passam a vida inteira dentro da igreja, e infelizmente, segundo a palavra de Deus, elas não podem ser salvas, pois não há mudança de vida. Jesus não confia neles. E por que eu digo isso? Porque Jesus diz assim: o que nasce da carne é carne, o verso 6. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, se você nasce da carne, você vai querer produzir as obras da carne. Você produz os frutos da carne. E a carne é má.
Nós somos maus por natureza. Gálatas 5, do 19 ao 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Todas as coisas que você conseguir associar com maldade são obras da carne. E Paulo diz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Muitos cristãos dizem que são servos fiéis, mas quando vem o primeiro problema, quando vem a primeira discussão, diz: vou pegar aquela pessoa. Se aquela pessoa caísse na minha mão. Isso não é o que eu estou falando. Se você tem raízes de amargura no seu coração, você precisa se arrepender pelos seus pecados. Você precisa dizer: Senhor, eu preciso ter uma vida transformada para a honra e glória do Teu nome. Se você é nascido da carne, você produz os frutos da carne. Se você é nascido do Espírito, você vai produzir os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 22 ao 25. Mas é impossível praticar todos os frutos do Espírito, apresentar todos os frutos do Espírito. Por quê? Porque sempre eu erro. Eu, Elisan, sempre pratico o mal, mesmo eu não querendo. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Por mais que eu tente, eu sempre erro. Eu não consigo ser perfeito. E foi por isso que eu achei essa passagem, que eu acho essa passagem, para mim ela é a mais importante da minha vida. Por quê? Porque essa passagem, o Senhor falou comigo através dessa passagem. Quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu escutei uma pregação sobre essa passagem e eu comecei a refletir sobre ela. E então, foi então que eu vi que eu era Nicodemos. E era eu que precisava ter um encontro com o Senhor Jesus. Todos me conhecem, quase todos aqui me conhecem. Vocês sabem que eu fui criado dentro da igreja, sempre estive envolvido com as coisas da igreja. Nunca me desviei da casa do Senhor. Sempre eu estava aqui. E fazia tudo. E eu achava que por causa das coisas que eu fazia, eu poderia ir para o céu. Pois eu cumpria os mandamentos, eu cumpria o que foi me imposto, o que eu fui ensinado a fazer. Foi então que eu olhei para dentro de mim e eu vi eu na mesma posição que Nicodemos estava. E eu vi que existia maldade dentro de mim e que eu não poderia entrar no céu se eu continuasse daquela maneira. Eu não poderia entrar no céu se eu não tivesse um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, se eu não tivesse uma verdadeira mudança na minha vida, se eu não deixasse as coisas que eu fazia, as coisas que eu pensava. Eu precisava ter essa mudança que o Senhor Jesus diz a Nicodemos. Eu precisava nascer de novo, pois eu estava a vida inteira dentro da igreja, mas eu não era nascido de novo. Ninguém podia me condenar, todos que olhavam para mim diziam que eu era um servo de Deus. Mas foi então que eu vi que
Eu aparentava uma coisa que na verdade eu sabia que eu não era. E foi então que eu descobri que a primeira coisa que nós temos que fazer, se nós queremos nascer de novo, é se humilhar na presença do Senhor. Porque quando você se humilha, você quebra todas as barreiras. Você reconhece que você não é ninguém, que você não é capaz de fazer nada sem o Senhor Deus. Você não é autossuficiente. Seguir a sua religião, seguir o que te é imposto, isso não vai te levar para o céu. Mas se você conhecer realmente ao Senhor, se todos os dias você dizer: Senhor, eu não sou ninguém, Senhor, eu preciso do Senhor. A minha vida, Senhor, precisa ser transformada por Ti, Senhor. Eu não consigo mudar se o Senhor não trabalhar na minha vida. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida e mude, Senhor. Pode mudar, Senhor, o que for. Haja, Senhor, o que houver, Senhor. Eu vou cumprir a Tua palavra. Eu quero seguir, Senhor, conforme os Teus mandamentos. Isso te faz conhecer o Senhor Jesus. Vocês conhecem a história de Naamã. Naamã tinha lepra. Era um general assírio, ele tinha lepra, e a lepra foi uma doença que deixava as pessoas marginalizadas, as pessoas eram excluídas do convívio social. E aquele importante homem, o general assírio, ele ouve falar que havia em Israel um homem chamado Eliseu, e que aquele homem podia curá-lo da sua doença. E então ele sai da Síria e vai com a sua tropa até Israel. E ele chega na casa de Eliseu. Mas Eliseu nem vai ver aquele homem. Eliseu manda o seu servo e diz: vai lá, manda Naamã ir lá e se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ouve aquilo lá e diz: mas esse homem certamente está me insultando. Eu, um general assírio, com tantos rios bons lá, eu vou ter que ir no Rio Jordão, um rio barrento, um rio aqui, sujo. Vou ter que tirar a minha roupa e me mergulhar nesse rio. Eu não vou fazer isso. Mas um dos seus soldados diz: Senhor, o Senhor já saiu aqui, de lá da Síria, veio aqui. Se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não faria? E ele diz: sim, eu faria. Então, por que quanto mais se banhar no Rio Jordão? Vamos lá. E Naamã foi lá e mergulhou 7 vezes e foi curado. Mas por que Naamã foi curado? Porque Naamã teve que descer do seu cavalo, teve que tirar toda a sua roupa e mostrar o seu corpo coberto de lepra para todos os seus soldados. Naamã teve que entrar e pisar no barro da beira do Jordão, e entrar no meio daquele barro, e entrar no meio daquele rio sujo, para mostrar para os seus soldados que ele também era um ser humano e que ele não era ninguém. Naamã precisou se humilhar se ele quisesse ser salvo, se ele quisesse ter a sua lepra curada. Você certamente já ouviu falar que todos são filhos de Deus. Na verdade não são. Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos criou. Se você faz uma comida, inventa uma gororoba na sua casa, você não pega aquela comida, coloca do lado da sua cama e diz: esse é o meu filho, quando eu acordar eu quero ver ele aqui. Você não faz isso. Deus nos criou. Nós somos criados do Senhor Deus. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você só é guiado pelo Espírito de Deus se você for um filho de Deus. E você só pode ser um filho de Deus se você for nascido de novo.
Assim diz Jesus a Nicodemos. Versos 7 e 8 diz: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus diz a Nicodemos: não ache que isso que eu estou falando para você é loucura, Nicodemos. Assim como você sabe que o vento existe, assim como você sabe, você o escuta, mas você não pode dizer de onde que o vento está indo, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, você pede: Senhor, eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero te conhecer de verdade, Senhor. Eu quero que o Senhor me conheça. E o Senhor Deus começa a trabalhar na sua vida, mas você não pode dizer ao Senhor: Senhor, aqui, arruma primeiro, Senhor, na minha vida, aquela casinha, aquele quartinho. Senhor, eu preciso que o Senhor arrume isso daqui para mim. Não. Você não escuta o vento, você escuta o vento, você não sabe de onde ele está vindo nem para onde ele está indo. Assim o Espírito de Deus, a obra que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida, você não pode determinar aonde começa nem aonde termina. Você não pode limitar o agir de Deus na sua vida. Muitas pessoas dizem: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu vou nascer de novo, Senhor. Mas não estão dispostas a deixar o Senhor trabalhar completamente nas suas vidas. Mas isso que eu estou falando pode parecer loucura. Na época de Moisés, o povo pecou, e o Senhor Deus enviou serpentes no meio do povo, e as serpentes começaram a picar as crianças começaram a morrer, adultos começaram a morrer também. O povo foi falar com Moisés, e Moisés consultou a Deus, e o próprio Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar ela no mastro e levantar ela, para que qualquer um que fosse picado por uma serpente, fosse lá e olhasse para aquela serpente contra o sol, e fosse curado e se salvasse. Loucura? Sim, parece loucura. Porque o olhar para uma serpente contra o sol me curaria? Imagine uma pessoa que fosse picada e a última esperança que ela tinha era olhar para aquela serpente. A pessoa tinha que ir lá, levantar os seus olhos contra o sol. E a pessoa ia ver aquela serpente, provavelmente quando a pessoa estaria caminhando em direção àquela serpente, ela ia ver a serpente e ia lembrar: aquele foi o meu pecado. Somente essas serpentes foram mandadas pelo próprio Deus, porque nós pecamos. E a pessoa tinha que ir andando, e à medida que a pessoa chegava próximo e ia olhando contra o sol era tão forte que cobria aquela serpente. Ou seja, a misericórdia do Senhor, o sol, nessa passagem simboliza o próprio sol da justiça, o Senhor Deus, a graça do Senhor Deus que curava aquelas pessoas. Loucura? Talvez sim, mas eu te digo que para aquelas pessoas que foram curadas, isso não parecia loucura. Entrar no rio cheio de lama, como Naamã fez, reconhecer que não era nada, para que o Senhor Deus pudesse curá-lo. Nós também devemos reconhecer que nós não somos ninguém. Não importa a sua classe social, não importa se você é muito estudado ou pouco estudado, não importa se a sua conta bancária tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Ninguém aqui é nada perante os olhos do Senhor Deus. Nós não passamos de pó, e do pó nós fomos criados. O Senhor Deus nos criou. O Senhor Jesus continua dizendo a Nicodemos, eu vou ler aqui rapidamente do 14 ao 18. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. O Senhor Deus nos amou tanto a sua criação, que Ele entregou o seu próprio Filho, para que todos aqueles que crescem na sua mensagem, que desprendessem das suas religiosidades, que vivessem para Ele, não apenas um dia da sua vida, não apenas hoje, durante o culto, mas que caminhassem com Ele, tomassem a sua cruz cada dia, seguissem a Ele, fossem salvos. Crer na loucura da salvação, crer no Senhor Jesus, crer que Ele deu a vida por nós, que Ele pode mudar as nossas vidas. Todo aquele que crer no Senhor Jesus, que se entregar de corpo, alma e coração, que dizer: Senhor, transforma a minha vida, muda, Senhor, o que tiver que mudar, o que precisar fazer, eu vou fazer, Senhor. O que precisar eu abrir mão para te servir melhor, eu vou fazer. Para que todos os que fossem nascidos de novo, tivessem a vida eterna.